E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? E olha só, a pergunta de hoje é: apenas confie. Você confia no Senhor? Aquilo que Ele gostaria que acontecesse na sua vida, né? Porque muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis na nossa vida e a gente não deposita nossa confiança no Senhor. Então, hoje o texto é voltado a essa confiança, né? Essa entrega ao Senhor. Olha só, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos de líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Está em Mateus 16, 21. O que acontece? Jesus ele falava para os discípulos: olha, é necessário que aconteça isso, isso, isso e aquilo. Eu vou passar pelos líderes religiosos, né? Pelos chefes, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, quem comandava todo, né, o sistema que tinha ali, a questão da lei e tudo, e ainda que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E assim, muitas vezes a gente sabe que a gente vai passar por momentos difíceis na nossa vida, né? Mas a nossa entrega tem que ser voltada ao Senhor. A nossa confiança tem que ser nele, né? Esse era o propósito que Jesus tinha que cumprir, ele sabia muito bem disso, tanto que ele não, digamos assim, ele não foi parado, né, pelo medo. Ele sabia do que ele veio fazer aqui na Terra e ele falou para os discípulos que ele ia passar por tudo isso. Então assim, ao ouvir isso, os discípulos certamente ficaram chocados. Imagina, alguém falando que ia passar por todo esse sofrimento, ia ser morto ainda e... digamos, a gente ia ficar, meu Deus, mas como assim, né? Tu vai ser morto? Tu é o Filho de Deus. Se fosse, né, a gente entra na história e pensa, né? Tu é o Filho de Deus, tu vai ser morto, como assim? Não pode, né? Provavelmente nós também ficaríamos chocados, né? Mas assim, a expectativa deles era que Jesus fosse um rei, que governasse a nação de Israel e expulsasse os romanos. Era essa a expectativa, já que ele era filho do Deus vivo, né? E veio como promessa para Israel e tudo mais. Então, assim, mas os planos eram muito maiores, pois envolviam todo mundo, não simplesmente a resolução de problemas dessa vida. O que acontece? Era necessário Jesus passar por tudo aquilo ali, não só por um momento, não só por uma época, né, que era naquele tempo, mas sim para resgatar toda a humanidade. Era um contexto, assim, de eternidade que Jesus estava passando, sabe? Então, muitas vezes, por que não olhar para a nossa vida, tudo que a gente está passando, momentos difíceis, isso vai refletir lá na eternidade, entende? Então, muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, mas é para a gente confiar no Senhor. Confiar que o nosso propósito é passar por momentos difíceis mesmo, mas que Ele está ali, que Ele vai estar sempre com a gente, né? Então, Jesus, ele passou por todo o processo, foi exaltado, o nome dele está acima de todo nome, porque ele confiou em Deus, né? Confiou no plano de Deus que Deus tinha para a vida dele, né? Então, assim, é o que nós precisamos fazer, né? Confiar no Senhor, que Ele tem um plano para nossa vida. Por mais difícil, às vezes, que pareça ser, né? Às vezes vai ser maravilhoso, vai acontecer milagres, vai acontecer curas, né? Libertação, multiplicação, também vai acontecer várias coisas no caminho, mas também vai ter dificuldades. E essa é a vida com Deus, né? Ele não promete uma vida de digamos assim, só de alegria, só... Não, vai acontecer momentos de frustrações, momentos de desespero, né? Que nem relata a Bíblia que quando Jesus, antes dele ser morto, ele foi lá no monte e ele orou. E ele orou tanto assim, com tanta aflição na alma, que chegou a sair sangue do suor. Em vez de sair suor da pele dele, saiu sangue. Entende? Então era a aflição de Jesus naquele momento. E na nossa vida muitas vezes é assim, né? A gente está numa aflição assim que, claro, não chegamos ao ponto de sair sangue, né? Provavelmente você também não. Mas assim, a nossa alma está tão aflita, tão angustiada, que sim, a gente deve pedir socorro para o nosso Deus, né? A gente deve entender que todo esse processo serve para cumprir o propósito das nossas vidas. Então, assim, a mente dos discípulos estava limitada ao que estava diante de seus olhos. Eles não conseguiam conceber a ressurreição e a vida eterna. Foi necessário que Jesus morresse e ressuscitasse para que a obra dele fosse consumada.
A Bíblia diz que quando uma semente é plantada, é necessário que ela morra para que possa produzir frutos. Então, se pegar na natureza mesmo, quando tu planta uma semente, ela precisa morrer, para daí ela crescer e gerar frutos, entende? Não é assim, vou plantar uma semente ali, não. Ela precisa morrer naquela terra, para daí gerar frutos, e a vida de Jesus não foi diferente. Ele precisou morrer, para daí vir os frutos, né? De uma nação inteira, digamos, uma geração inteira está voltada ao nome dele, né? Glória a Deus por isso. Mas assim, às vezes não entendemos porque enfrentamos perdas, dificuldades e lutas. A gente é muito limitado a entender os planos de Deus nas nossas vidas, né? Por isso que entra a questão assim, confie, né? A gente tem que confiar nos planos do Senhor, que eles são bons não só para nós, só para o nosso ego, para o nosso umbigo, não. Ele é bom para um todo, né? Para a humanidade no geral. Então, assim, particularmente eu entendo que é um processo que nos aperfeiçoa para o cumprimento do propósito de Deus. Talvez você que me conhece apenas por esse devocional possa até pensar, o Júnior, né, que é a pessoa que fez esse devocional, não enfrenta dificuldades, problemas ou angústias. Porém, que assim como você, dizem que eu não me sinto bem. Todos nós passamos por isso, né? Ele que escreveu o livro, eu aqui que, né, faço o devocional aqui junto com vocês. Então, todos nós passamos por dia assim que a nossa alma parece que está gritando por socorro. Eu, diversas vezes, passei por momentos que eu achava que eu não ia suportar. Mas o que eu fiz nesse processo todo? Eu sempre digo assim, Senhor, eu decido confiar em Ti. Eu sei daquilo que Tu está fazendo para mim, né? Então, entregar verdadeiramente, assim, tudo aquilo para o Senhor é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas, né? Me lembro muito quando eu passei, né, por um momento de dificuldade na minha vida, que foi a perca do meu filho. Então, foi um momento de muita angústia da minha alma. E mesmo assim, eu decidi confiar no Senhor, que Ele tinha um plano para minha vida, que eu sabia que eu deveria passar por aquilo ali, né? Digamos, estava no caminho acontecer isso. Precisava acontecer isso na minha vida para que hoje, digamos, eu estou aqui com vocês fazendo esse devocional. Hoje eu tenho, né, prazer em liderar minha casa, em várias coisas na minha vida que acontecem pela questão de eu ter passado aquele momento da minha vida, aquela turbulência, né, aquela coisa horrível que aconteceu para mim. Mas como toda dor, né, como toda que era para ser maldição, Deus transforma em bênção. É o que acontece, né? Muitas vezes a gente, com os nossos olhos humanos, acha que é uma maldição, acha que é o fim, acha que, sabe, que acabou. Mas não, é apenas o começo para uma nova história, apenas o começo para uma nova circunstância nas nossas vidas. Então, a gente confiar no Senhor, que Ele está fazendo tudo para que a gente ande, né? Que a gente vá adiante, que a gente se mova, que a gente se movimente, que a gente busque cada vez mais Ele, é o que vai fazer a diferença na nossa vida, tá bom? Então, assim, lembro também de uma passagem que Jesus disse assim, que era necessário ele passar por Samaria. Samaria era uma cidade, né? E daí relata, né, na Bíblia que ele conheceu uma mulher lá num poço e tal, e que falou pra ela várias coisas, assim, revelou na vida dela, né? Que até a questão dos maridos, que ela disse que não tinha marido. Ele se disseste bem, tu passou por 5 homens e nenhum foi teu marido, né? Então, assim, Jesus estava revelando para ela a vida dela, e ela entendeu que ele era o mestre, né? Que ele era o Messias enviado por Deus. E ela disse glória a Deus por isso, e daí ela se converteu ali na hora, né? Adorou Jesus, e aí ela saiu glorificando e anunciando para outras pessoas que Jesus era o Cristo. Então, o que acontece? Era necessário Jesus passar por Samaria, porque tinha uma pessoa lá que ia glorificar e anunciar o evangelho, ia muitas coisas, né? E falar para todo mundo assim que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio na terra, que Jesus existe, né? Então era necessário ele passar por aquela cidade. E eu vejo muito essa questão também que a gente está passando agora, né? Dessa mudança de ir para Goiás, é necessário que a gente vá para lá, entende? Porque os planos de Deus, ele é perfeito, é muito maior do que a gente imagina, né? A gente só tem que confiar em tudo que Deus está fazendo em nossas vidas, né? Provavelmente você deve estar passando alguma coisa na sua vida, né? Ou bom ou ruim, mas tudo dai graças, tudo agradeça. Em todo tempo agradeça ao Senhor, porque é isso que Ele quer do nosso coração, né? Que a gente
agradeça a Ele, tá bom? Entretanto, da mesma forma que Jesus conseguiu passar por tudo o que a Bíblia descreve, nós também conseguiremos, uma vez que estamos nele. Porque Jesus diz, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que acontece? Quando a gente confia no Senhor, confia em Jesus, Ele diz para nós, eu venci o mundo, vocês também vão. Então, só confie, né, tem de bom ânimo, se alegre, dê graças a Deus. Então, assim, ó, Ele não o deixa só, desamparado ou esquecido. Deus, Ele não se limita a nada, né? Deus, Ele assim, ó, Ele sabe os momentos que a gente tem que passar. Muitas vezes é difícil. Não dê bola pra isso, tá? Acontece. Mas assim, muitas vezes Ele sabe, né? Até onde a gente pode suportar, até onde a gente pode aguentar. Quando Ele vê que a gente não aguenta mais, Ele vem intervir, né? Ou Ele manda uma palavra, ou Ele manda alguém, ou Ele dá o seu jeito, né? O seu jeito todo especial ali de lidar com cada filho. Porque cada filho é diferente, é único, especial, né? Então Deus tem a forma de tratar cada um na sua individualidade. Assim também nós, pais, devemos fazer com os nossos filhos, né? Então assim, Ele é perfeito em tudo que faz, simplesmente creia. Creia que Deus, Ele está... Ele não está no controle da sua vida, né? Mas creia que Deus, Ele está agindo, Ele está te orientando, Ele está ali te cuidando, né? E dizendo assim, ó, filho, vai por aqui, filho, fica quietinho agora, filho, faz isso, filho, faz aquilo. Então assim, a gente crê em Deus, que Ele está com nós a todo tempo, vai fazer muita diferença na nossa vida. E assim, eu sempre digo pra gente se sentir pertencente a essa família, né? Porque há um tempo atrás eu também era uma pessoa muito religiosa e não acreditava, assim, eu ouvia falar de Deus e tal, ia na igreja e tal, mas eu não sentia, não descia pro coração esse amor, sabe? No primeiro momento, sim, quando eu conheci Jesus, foi aquela paixão louca, assim, né? E daí depois tu vai se afastando, sabe? Então, o que acontece? Teve um tempo na minha vida que eu não deixava a palavra de Deus descer no meu coração. E eu estava distante dele. Então, talvez, ou não, né, esteja acontecendo na sua vida, entenda que você precisa deixar a palavra entrar no seu coração. E a própria Bíblia diz assim, ó, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então não faz isso, porque eu já fiz e é muito ruim. É muito ruim a gente ser duro de coração com Deus, porque só faz mal para nós mesmos, né? Deus, Ele quer trabalhar no seu coração, né? Então, permita-se, abra, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com Ele. Deus, Ele não invade o coração de ninguém, Ele não chega tomando conta, Ele bate. Então, se Ele está batendo na sua porta hoje, na porta do seu coração, abra, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada com você, porque eu digo por experiência própria, não tem nada mais gratificante que viver com o Senhor. É maravilhoso demais estar com Ele todos os dias, tá bom? Então, assim, ó, tudo que falta em você e para você sobra em Jesus. Então, tudo que te falta, tudo que você pensa assim, ai, que vazio na minha alma, que isso, que aquilo, tem em Jesus. Então, busque nele, que Ele tem tudo para te dar, tá bom? Então, a palavra do dia é confiança, confie no Senhor, que Ele vai te dar tudo o que você precisa, né? Independente do que seja, Ele está com você a todo momento, tá bom? Então, se fez algum sentido para você, deixa o like e compartilha com outras pessoas também. Esse foi o nosso devocional de hoje. Nos vemos amanhã.